Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um podcast. Fica ligadinho aí, porque hoje nós estamos mais uma vez com a presença do seu Toninho Coelho. Seja muito bem-vindo, seu Toninho. Muito obrigado, Repórter Invisível. É sempre um prazer muito grande em conversar com essa pessoa tão simpática, né, que você é. Ai, muito obrigado, seu Toninho. É muito bom te receber aqui para a gente estar, aprendendo mais um pouquinho, né, das histórias que o senhor passa para gente. E a gente já tinha dado, né, um spoiler de semana passada, né, sobre o nosso tema, né, de hoje. Qual o nosso tema? É a Catedral de Santo Antônio, né? Isso. Que é uma das 7 maravilhas de Valadares. E essa é a última maravilha? Não, Tá faltando mais uma, né? Faltando uma única, não, uma última, que é a primeira igreja presbiteriana Isso. de Valadares. Então vocês ficam ligadinhos. Quantas maravilhas nós já falamos? Na verdade, são 7 maravilhas. Nós já falamos 6, né? Que hoje é a sexta. É o Pico da Bituruna. Pico da Bituruna, o Rio Doce, a Ilha, a Açucareira, Praça Serra Lima e hoje a Catedral de Santo Antônio. Semana que vem você já deu até o spoiler, né? Aliás, o seguinte, eu estava vendo a questão de praças, estou vindo lá da ilha, nossa, aquela praça da ilha está tão descuidada. Nossa. Não fala a principal, não. A Júlio Soares é até muito bem cuidada. Eu tenho a impressão que aquele pessoal chamado Recreio, né, a empresa concessionária de automóveis, acho que eles cuidam daquela praça com muito carinho. Mas as outras lá estão tudo muito derrubadas. Gente, vamos dar uma atençãozinha lá então para essa praça, né, Santoni? Então vamos dando início ao nosso podcast. Para falar sobre a Catedral de Santo Antônio. Isso, Catedral de Santo Antônio. E a primeira pergunta que eu quero perguntar para o senhor é o seguinte: eu queria pedir você para contar para nós a história da Capela de Santo Antônio e por que foi dado esse nome, seu Toninho. O repórter, essa Capela de Santo Antônio foi fundada em 1915, há mais de 100 anos atrás. E nessa época era a cidade, não era cidade, era um vilarejo, era um distrito de Peçanha e era chamado de Figueira. Então a Figueira era o que existia, entendeu? Sim. E nessa época tinha muito índio, né? Muita mata, muita floresta, muita doença. Sim. Então, a partir dessa época, o Vale do Rio Doce, principalmente Valadares, que é hoje a cidade de Valadares, começou a crescer em função da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Sim. A Estrada Vitória-Minas foi a redenção da nossa região. Então é o seguinte, não sei se você sabe, você é católica ou evangélica? Sou evangélica. Evangélica, entendeu? Mas antes de falar sobre a Capela de Santo Antônio, vou falar sobre Santo Antônio, entendeu? O Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja Católica entre 20 mil santos. Você sabia que a Igreja Católica tem 20 mil santos? Não sabia. Sabia, né? Então é o seguinte, tem santo para todo gosto, para todo nome, entendeu? E o Santo Antônio era um padre, né? Era um religioso, nascido em Portugal, e era muito popular lá em Portugal.
Então, quando começou a explorar a nossa região e criou-se o vilarejo do Figueira, deu-se o nome de Santo Antônio. Por quê? Porque até há pouco tempo, né, dessa época, a Igreja Católica era ligada ao Estado, entendeu? Sim. A igreja oficial do Estado, entendeu? Então tinha como tradição, quando abria-se, né, uma nova área, um novo vilarejo, colocava o nome de santo, colocava o nome de um santo. Então, o Santo Antônio, como era muito popular, eles resolveram colocar o nome de Santo Antônio. Então, e a tradição era o seguinte: a primeira coisa que tinha que fazer era obrigação. Logo, construir uma capela. Aí, em 1915, construiu-se a Capela de Santo Antônio, entendeu? Sim. Pelo um franciscano, né? Chamado, como é que chama o padre, gente? Frei Angélico de Câmpora. Foi o primeiro sacerdote lá. E Santo Antônio como eu estava dizendo, é um santo assim, muito famoso, principalmente por ser um santo casamenteiro. Você é solteira? Sou. É. Então é o seguinte, a tradição reza que você, para arrumar um casamento, você coloca na geladeira, em cima da geladeira, uma imagem do Santo Antônio. E se demorar muito, você tira ele de cima da geladeira e bota ele no congelador. Até você arrumar uma... E ele era conhecido realmente por santo casamenteiro, porque nessa época, né, mil e tanto, né, logo 1200 depois de Cristo, as mulheres, para se casarem, elas tinham que ter um dote, entendeu? Se não tivesse dote, não casava. Então esse padre, né, esse Antônio, esse padre resolvia arrumar um dote para aquelas pessoas, as mulheres pobres, se casarem. Então, por isso que Santo Antônio ficou famoso e esse vilarejo que foi criado aqui, chamado Figueira, né? A primeira capela foi colocado o nome de Santo Antônio, entendeu? Em homenagem a Santo Antônio. E Santo Antônio, é tanto Santo Antônio que tem Santo Antônio para todo lado, né? Ele realmente, você vê que é importante, né? Então, essa é a primeira história da Capela de Santo Antônio. Isso. E já que nós já falamos da história, então eu quero pedir ao senhor para falar para nós a história da Catedral de Santo Antônio. Isso. Pois bem, aí esse pequeno lugarejo chamado Figueira, por causa da estrada de ferro, começou a crescer, a crescer, a crescer e a crescer. Então, em 1957, o Papa Pio XII criou a Diocese de Governador Valadares e nomeou um bispo para tomar conta dessa diocese, que foi Dom Hermínio Malzone Hugo, foi o primeiro bispo de Valadares em 1957. E a capelinha lá, Santo Antônio, na época já era chamada de Matriz de Santo Antônio. E quando criou a diocese, passou aquela matriz a ser chamada de Catedral de Santo Antônio. Então, toda a diocese católica tem um bispo
a igreja principal é chamada de catedral. E catedral significa cátedra, cadeira. Então é lá na catedral que fica, né, a cadeira do bispo. Sim. Então é muito interessante, né, então, de Capela de Santo Antônio, em 1915. Depois foi a Igreja de Santo Antônio, e depois foi Matriz de Santo Antônio, e hoje é a Catedral de Santo Antônio, né? Quando foi criada a Diocese em 1957, através desse bispo, né? Que foi o primeiro bispo, Dom Hermílio Malzone Hugo, né? Eu sou dessa época, entendeu? Sim. Sou dessa época. Quando Dom Hermínio veio, ele em 57 eu estava com 12 anos, entendeu? Já estava rapazinho. E eu tinha uma ligação muito grande com a igreja, entendeu? Sabe o que eu era? Eu fazia na igreja? Eu era coroinha da igreja. Você sabe o que é coroinha? Não. Você não sabe. Coroinha é aquele que ajuda o padre a rezar a missa, entendeu? Então, aos 12 anos, eu era coroinha, juntamente com dois amigos, todos dois médicos hoje famosos em Valadares. Um é o Carlos Alberto Perim e o outro o Altair Vargas. Nós três éramos coroinhas, entendeu? Sim. E o mais bacana, entendeu? Que nessa época, né, de 57, era padres holandeses, né? Era padre João Verbeek, padre Antônio, eram 3 ou 4 padres holandeses, né? Então essa é mais ou menos a história, entendeu? Qual que é a outra pergunta? A próxima pergunta é o seguinte: a Catedral de Santo Antônio é realmente uma maravilha? Ah, certo, mas antes de falar, realmente é uma maravilha, entendeu? Mas vou contar para você a história. Sim. Então, nessa época que eu era coroinha, entendeu? O bacana era o seguinte: a gente ajudava o padre a fazer a missa, né? E a gente tomava o vinho do padre escondido. A gente tomava o vinho escondido do padre. E nas procissões, a Igreja Católica, você sabe disso, tem muita procissão, tinha, não sei hoje se tem, mas tinha a procissão da Semana Santa, né? E tinha uma tal de... A gente tocava matraca. Você sabe o que é matraca? Também não. Ah, você não sabe. Matraca... Matraca são 2 paus que a gente batia um no outro e fazia um barulho assim de madeira, entendeu? Chamava matraca, entendeu? Então era uma época, entendeu, repórter? Interessante. Sim. Em 57, a gente já, né, adolescente para adulto, a gente tomava vinho dos padres, a gente frequentava o mês de junho, né? Tinha as barraquinhas. E o mais bacana era ouvir o seu Alfredo Fabre, que era o leiloeiro, a leiloar frango, Sim. Porco, e era muito marcante porque ele falava brucutu quando fechava o lance, entendeu? Então tem muita história dessa época e então é isso aí. E o senhor quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto ou nós vamos encerrar esse podcast mais cedo hoje? Ah, tá terminando? Sim. Então é o seguinte, deixa eu te falar. Essa época da catedral minha, aí
vieram, em primeiro lugar, vieram os padres holandeses. E tinha um padre, entendeu? Chamado Padre João Verbeek. Esse padre era o seguinte, era um trator para fazer as coisas. Escutei. Esse padre fez cinema. Ele fez clube. Ele fez igrejas. Ele fez maternidades. O pessoal até queria colocar ele como prefeito de Valadares. Padre João Verbeek. Um padre espetacular, entendeu? Sim. Aí, esse bispo também que veio, Dom Hermínio Malzone Hugo, né, que é o primeiro bispo, 57, foi um bispo espetacular, entendeu? Sim. Ele criou o Centrel. O Centrel era... Ele construiu um seminário, um espaço enorme, ali no bairro Altinópolis. Ele fez rádio por Mundo Melhor, para divulgar a doutrina católica. Ele fez a Cidade dos Meninos para acolher os meninos abandonados. Então, é um padre, era um bispo, entendeu? Extremamente batalhador, ativo, e ficou em Valadares durante 20 anos, mas eu não sei por que cargas d'água, ele saiu chateado de Valadares e nunca mais voltou, entendeu? Então, essa é a vida, entendeu? A pessoa faz muita coisa, mas às vezes o povo não dá gratidão, não é verdade? Sim. Então é muito... Então eu estou aqui procurando mais o que falar para você, mas aí depois depois do Dom Hermínio Malzone Hugo, veio o Dom Heleno. O Dom Heleno era bispo de Caratinga, veio para Valadares. Também fez assim, um trabalho espiritual muito grande. Depois veio o Dom Werner. O Dom Werner, eu era encantado com esse Dom Werner. Dom Werner era um alemão, gostava de beber uísque. E era extremamente ativo, entendeu? E nos deu muita força nessa época que nós criamos uma associação Sagrado Coração de Jesus para criar um mosteiro de Valadares. E a gente plantou essa semente e esse mosteiro deve, para o ano que vem, ficar pronto, entendeu? Uhum. Então é muito importante. Mas aí, o que aconteceu? Além do bispo, tinha os padres, né? O bispo era o chefão da diocese. Mas a catedral tinha um pároco, tinha o padre que era chefe. Sim. Então ali teve o padre Francisco, padre Chico, também holandês, ficou lá 30 anos chefiando a Catedral de Santo Antônio. Aí ele, por doença, ele saiu e veio um padre, jovem, padre Vidigal, não, padre, como é que ele chama, gente, pelo amor de Deus? É o padre, me ajuda aí, Vidal, gente, meu amigo, padre Vidal. O padre Vidal ficou também, e o padre Vidal fez uma coisa espetacular, entendeu? Sim. O que ele fez? Ele repaginou, entendeu? Escutei. O que é repaginar? Ele repaginou a catedral. Ele fez uma catedral bonita, entendeu? Esse padre Vidal, para comemorar os 100 anos da Capela de Santo Antônio. Porque a capela, como eu te falei, foi fundada em 2015. E 100 anos depois, em 2015, né? Há 10 anos atrás, essa catedral foi totalmente repaginada, toda, e passou a ficar uma catedral muito bonita, entendeu? Muito bonita mesmo. Sim. E aí, qual que é o final da pergunta? Você quer saber, por que é uma maravilha? Bom, então é o seguinte, realmente, eu conheço, entendeu, repórter, várias catedrais. Sim. Tem umas catedrais famosas na Europa,
a Basílica de São Pedro, no Vaticano, já ouviu falar? No Vaticano. Já ouvi falar. O Vaticano é a sede do Papa, né? Onde o Papa mora. Uhum. É um lugar muito bonito, essa Basílica de São Pedro. Tem a Basílica de Sagrado Coração, lá em Barcelona, também muito bonita. Tem uma catedral espetacular lá em Colônia, na Alemanha, que eu conheço. E tem uma catedral de São Vítor, em Praga. E vou falar para você, nossa catedral, relativamente comparada, né? Porque todas essas cidades são muito grandes, né? Sim. Budapeste é muito grande, Colônia é muito grande, Vaticano é muito grande, mas, guardadas as devidas proporções, a gente pode falar que realmente a Catedral de Santo Antônio é uma 7 maravilhas de Valadares. Sim. Mas não terminei, não. Tem uma curiosidade. Pode falar. Sabe como é que chama? A gente estava comentando sobre a Praça Serra Lima, Sim. que é mal cuidada, o prefeito não olha aquilo com carinho. Sim. Mas a Catedral de Santo Antônio tem uma praça chamada Padre Manuel Nunes Coelho. Escuta aí. Esse Padre Nunes Coelho, Manuel Nunes Coelho, que dá nome à praça ali da Catedral, é meu parente. Ele é de Virginópolis, da família Barbalho e da família Nunes Coelho. E por que eles puseram o nome de um padre, de um bispo, né? Bispo Dom Manuel Nunes Coelho? Porque esse Dom Manuel, ele era muito forte Sim. na igreja e ele influenciou muito para se criar aqui em Valadares a Diocese de Santo Antônio. Então ele teve uma influência muito grande para a vinda de Dom Hermínio em 1957 e ser o primeiro bispo de Valadares. Então, interessante. Em homenagem a esse Dom Manuel Sim. Nunes Coelho, eles puseram o nome ali muito bem dado à pracinha ali da Catedral de Santo Antônio. Então é isso aí, meu filho. Realmente a Catedral de Santo Antônio é muito bonita, tem muita história. Sim. É muito bacana, entendeu? E a gente fica muito satisfeito de que tem o nome de Santo Antônio, entendeu? E você é evangélica, né? Não acredita em santo, né? Não. Mas você Santo só que Jesus. é solteira, né? Você bota em cima da sua geladeira uma imagem de Santo Antônio. Não. Não, pode botar. Não. E se eu demorar a casar, você bota na geladeira. Não. E se você demorar a casar, aí você tira e joga fora. Não. Jesus vai mandar. Hein? Jesus vai mandar o escolhido, vai. Tá bom, Deus quiser. Então é isso aí. Eu acho que eu falei tudo aqui sobre Santo Antônio. Então é isso aí. Então, nós já ouvimos, né, sobre o assunto, né, que nós abrimos nesse dia de hoje. E semana que vem, né, como nós já falamos, vai ser a última maravilha, que é a Igreja Presbiteriana, que nós iremos falar. É muito interessante. É a primeira igreja presbiteriana de Valadares. Sim. Eu sou apaixonado por história religiosa, entendeu? Sim. E a igreja presbiteriana também tem muita história, entendeu? Então vai ser um prazer muito grande falar sobre a primeira igreja presbiteriana. Vai ser um prazer te receber mais uma vez. Então, quero agradecer ao senhor
por estar aqui mais uma vez, conversando com a gente, né? Esse bate-papo, né? Desse podcast. E muito obrigado, seu Toninho. Eu que te agradeço. Nós agradecemos e até o próximo, né, podcast. Muito obrigado.